9 razões por que homens com mais de 70 não devem ignorar a saúde da próstata. A Amébora 6 é crítica. Olá, meus queridos amigos que me acompanham. Hoje quero conversar sobre um assunto que muitas vezes evitamos, mas que é fundamental para a nossa qualidade de vida, especialmente depois dos 70 anos. Vou compartilhar com vocês a história do seu Raimundo, um amigo muito próximo que conheci nos corredores do posto de saúde aqui no bairro da Muca, em São Paulo. Raimundo tinha 73 anos quando nos conhecemos, um senhor elegante, daqueles que não deixava de usar seu chapéu mesmo nos dias mais quentes. Sempre bem-humorado, contava histórias dos tempos em que trabalhava como contador numa empresa grande no centro da cidade. Um dia, percebi que Raimundo não apareceu para nosso café semanal na padaria da esquina. Fiquei preocupado e liguei para ele. Foi quando ele me contou com a voz embargada que estava enfrentando alguns problemas de saúde. "Sabe como é", ele disse. "Coisa de homem velho. Estou com dificuldade para urinar. Acordo várias vezes durante a noite e sinto uma dor incômoda na região pélvica." Raimundo estava enfrentando problemas na próstata, mas como muitos homens da nossa geração, ele relutava em procurar ajuda médica. "Isso é normal na idade", ele dizia, tentando se convencer. O que aconteceu com Raimundo me fez perceber quantos de nós, homens com mais de 70 anos, ignoramos sinais importantes sobre a saúde da próstata. E é por isso que hoje quero compartilhar com vocês 9 razões fundamentais pelas quais não devemos jamais negligenciar a saúde desse pequeno órgão que, apesar de seu tamanho, pode impactar profundamente nossa qualidade de vida. Prometo que ao final deste vídeo você terá uma compreensão muito mais clara sobre por que cuidar da próstata não é apenas uma questão de saúde, mas também de dignidade e independência na terceira idade. Vamos explorar desde os sinais precoces que muitas vezes ignoramos até as mais recentes opções de tratamento disponíveis pelo SUS. Também vou compartilhar estratégias práticas que ajudaram seu Raimundo e outros amigos a melhorarem sua qualidade de vida mesmo após o diagnóstico de problemas prostáticos. Vamos começar entendendo por que tantos homens, especialmente após os 70 anos, tendem a ignorar os sinais de alerta relacionados à próstata. O primeiro motivo importante pelo qual não devemos ignorar a saúde da próstata é que muitos dos sintomas que consideramos normais da idade podem, na verdade, ser sinais de alerta para condições tratáveis. Seu Antônio, um senhor de 78 anos que conheci durante minhas caminhadas matinais na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, contou-me que por quase 2 anos achou normal acordar 5 ou 6 vezes durante a noite para ir ao banheiro. "É coisa da idade", dizia ele para a esposa, Dona Terezinha, que insistia para que ele procurasse um médico. Foi apenas quando começou a sentir dores ao urinar que finalmente concordou em consultar um urologista no posto de saúde do bairro. Diagnóstico? Hiperplasia prostática benigna, ou como costumamos chamar, próstata aumentada. Uma condição absolutamente tratável, que se diagnosticada mais cedo, teria poupado seu Antônio de muitas noites mal dormidas e do constrangimento social que ele enfrentava por precisar localizar um banheiro onde quer que fosse. É importante entender que nossa próstata continua crescendo ao longo da vida. Aos 20 anos, ela tem aproximadamente o tamanho de uma noz. Aos 40, pode ser comparada a uma ameixa. E depois dos 60, muitas vezes, atinge o tamanho de um limão. Esse crescimento natural pode pressionar a uretra e a bexiga, causando aqueles sintomas que muitos de nós consideramos inevitáveis: dificuldade para iniciar o fluxo urinário, sensação de não esvaziar completamente a bexiga, fluxo fraco ou interrompido, e a necessidade de urinar várias vezes durante a noite, o que os médicos chamam de noctúria. Mas aqui está o ponto crucial. Embora o crescimento da próstata seja comum com o envelhecimento, os sintomas incômodos podem ser tratados com medicação, mudanças na dieta ou, em alguns casos, procedimentos minimamente invasivos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Seu Antônio, após iniciar o tratamento correto, voltou a dormir a noite toda
e recuperou muito da sua qualidade de vida. A segunda razão vital para não negligenciarmos a saúde da próstata após os 70 anos é que os problemas prostáticos não tratados podem levar a complicações sérias, algumas até mesmo fatais. Foi o que quase aconteceu com seu Francisco, um agricultor aposentado de 75 anos que conheci durante uma feira de saúde em Goiânia. Francisco vivia em uma pequena propriedade nos arredores da cidade. Homem do campo, sempre acreditou que homem de verdade aguenta dor sem reclamar. Quando começou a sentir dificuldade para urinar, ignorou os sintomas por meses. A gente vai ficando velho, o corpo já não funciona como antes, dizia ele para a filha Aparecida, que insistia para que ele consultasse um médico. A relutância de Francisco quase lhe custou a vida. Uma noite ele simplesmente não conseguiu urinar mais. A dor era insuportável e sua bexiga, extremamente distendida, causava uma agonia que nem mesmo um homem estoico como ele conseguiu suportar. Foi levado às pressas para o Hospital das Clínicas, onde foi diagnosticado com retenção urinária aguda, uma emergência médica que necessitou de cateterização imediata. A equipe médica explicou a Francisco que a obstrução prolongada do fluxo urinário pode causar infecções graves no trato urinário, danos aos rins e, em casos extremos, insuficiência renal. Além disso, a estagnação da urina na bexiga cria um ambiente propício para o desenvolvimento de cálculos renais e infecções recorrentes que podem se espalhar para a corrente sanguínea, causando sepse, uma infecção generalizada potencialmente fatal. Após esse susto, Francisco finalmente aceitou o tratamento adequado para sua hiperplasia prostática benigna. Hoje, quase 2 anos depois, ele toma medicação regularmente e faz acompanhamento semestral com o urologista do posto de saúde. Se eu soubesse que era tão simples resolver, não teria passado por tanto sofrimento, ele admitiu durante nosso último encontro. A experiência de Francisco nos ensina uma lição valiosa. Ignorar os sintomas relacionados à próstata não é um sinal de força ou masculinidade. É um risco desnecessário que pode comprometer seriamente nossa saúde e independência na terceira idade. A terceira razão crucial para mantermos atenção à saúde da próstata após os 70 anos relaciona-se diretamente com nossa qualidade de vida e convívio social. Vou compartilhar a história de seu João, um professor aposentado de 76 anos, que conheci durante um encontro de aposentados do INSS em Recife. João sempre foi um homem ativo e sociável. Após se aposentar da escola estadual, onde lecionou matemática, por mais de 40 anos ele mantinha uma rotina invejável. Participava do coral da igreja às terças, jogava dominó com os amigos às quintas e aos sábados levava a esposa, Dona Lourdes, para dançar forró no clube do bairro. No entanto, aos poucos, João começou a restringir suas atividades sociais. Comecei a ter medo de sair de casa, confessou ele. A urgência para ir ao banheiro vinha de repente e já passei por situações constrangedoras. Numa vez, durante uma apresentação do coral, tive que sair correndo no meio da música. Não cheguei a tempo ao banheiro. Você imagina a humilhação. O que João estava experimentando era a urgência miccional e a incontinência urinária, sintomas comuns, relacionados a problemas prostáticos que impactam profundamente a qualidade de vida. O medo de episódios de incontinência em público levou João a um isolamento gradual. Ele deixou o coral, parou de encontrar os amigos para o dominó e raramente saía de casa, exceto para consultas médicas. A esposa, Dona Lourdes, notou que, além do isolamento social, João começou a apresentar sinais de depressão. O humor sempre alegre deu lugar à irritabilidade. Ele perdeu interesse por atividades que antes lhe davam prazer e passava horas sentado na varanda, em silêncio, observando a rua. Foi durante uma campanha do Novembro Azul que João finalmente decidiu procurar ajuda. No Centro de Especialidades do SUS, ele foi atendido por um urologista que diagnosticou uma hiperplasia prostática benigna em estágio avançado. O médico explicou que, além dos medicamentos convencionais, João poderia se beneficiar de exercícios específicos,
para fortalecer o assoalho pélvico e de algumas estratégias comportamentais para gerenciar os sintomas. Após 6 meses de tratamento adequado, João recuperou grande parte de sua qualidade de vida. Ele voltou ao coral da igreja e retomou os jogos de dominó com os amigos. O mais importante, disse-me ele com um sorriso, é que voltei a dançar forró com a Lourdes. Tem coisa melhor na vida que rodopiar com a companheira de 50 anos no salão. A história de João ilustra perfeitamente como os problemas de próstata não tratados podem afetar muito mais que nossa saúde física. Eles impactam nossa saúde emocional, nossos relacionamentos e nossa capacidade de desfrutar plenamente dessa fase da vida que deveria ser de realização e tranquilidade. Antes de continuar com nosso assunto tão importante, quero fazer uma pausa para perguntar: você já enfrentou alguma situação semelhante às que compartilhei até agora? Ou conhece alguém próximo que está lidando com esses desafios relacionados à saúde da próstata? Compartilhe nos comentários sua experiência, pois tenho certeza que seu relato pode ajudar outros homens que estão passando pela mesma situação. E se esse conteúdo está sendo útil para você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber mais informações como essas, que podem realmente fazer diferença na nossa qualidade de vida. Agora, vamos continuar explorando mais razões importantes pelas quais não devemos negligenciar a saúde da próstata após os 70 anos. A quarta razão fundamental é que, ao contrário do que muitos de nós pensamos, idade avançada não é motivo para deixar de fazer o exame preventivo do câncer de próstata. Vou compartilhar com vocês a história do seu Pedro, um comerciante aposentado de 82 anos que conheci em uma palestra sobre saúde do idoso em Fortaleza. Pedro sempre foi muito cuidadoso com sua saúde. Fazia check-ups anuais desde os 50 anos e nunca deixou de realizar o exame de toque retal e o PSA, antígeno prostático específico, para detecção precoce de problemas na próstata. No entanto, quando completou 80 anos, durante uma consulta de rotina, seu médico da família disse algo que o deixou confuso. Seu Pedro, na sua idade, não precisamos mais nos preocupar tanto com o exame de próstata. O senhor já viveu bastante e mesmo que encontrássemos algo, o tratamento seria mais prejudicial que benéfico pela sua idade avançada. Pedro aceitou inicialmente essa orientação, aliviado por não precisar mais passar pelo desconforto do exame de toque. No entanto, durante aquela palestra sobre saúde do idoso onde nos conhecemos, ele ouviu o urologista Dr. Carlos explicar que essa abordagem estava ultrapassada. O Dr. Carlos esclareceu que, embora existam diretrizes que sugerem a interrupção da triagem de rotina para câncer de próstata em homens com expectativa de vida inferior a 10 anos, cada caso deve ser avaliado individualmente. Hoje, um homem de 80 anos em boas condições de saúde pode facilmente viver até os 90 ou mesmo 100 anos, explicou o médico. Além disso, mesmo em idades avançadas, o diagnóstico precoce do câncer de próstata permite tratamentos menos agressivos e mais focados na manutenção da qualidade de vida. Motivado por essa informação, Pedro buscou uma segunda opinião e retomou seus exames preventivos. Para sua surpresa, o novo PSA mostrou níveis elevados e uma biópsia confirmou um câncer de próstata em estágio inicial. Devido à sua boa condição física geral e ao diagnóstico precoce, Pedro foi candidato a um tratamento de braquiterapia, uma forma de radioterapia localizada que implanta pequenas sementes radioativas diretamente na próstata, minimizando os danos aos tecidos circundantes. Hoje, 2 anos após o tratamento, Pedro está livre do câncer e mantém uma qualidade de vida excelente para seus 84 anos. Se eu tivesse aceitado aquela ideia de que já vivi o suficiente, talvez não estaria aqui para conhecer meu bisneto, que nasceu mês passado. Ele me disse em nosso último encontro. A história de Pedro nos ensina uma lição valiosa. A idade, cronológica por si só, não deve determinar se merecemos cuidados preventivos. A expectativa de vida saudável dos brasileiros tem aumentado consistentemente e muitos de nós viveremos bem além dos 80 ou mesmo 90 anos.
Merecemos viver esses anos com a melhor qualidade de vida possível, e os exames preventivos regulares da próstata são parte fundamental desse cuidado. A quinta razão pela qual devemos priorizar a saúde da próstata após os 70 anos está relacionada à interação entre problemas prostáticos e outras condições de saúde comuns nessa fase da vida. Para ilustrar esse ponto, vou compartilhar a experiência do seu Geraldo, um engenheiro aposentado de 77 anos que mora em Porto Alegre. Geraldo sofria de hipertensão e diabetes tipo 2, condições bem controladas com medicação e estilo de vida. No entanto, quando começou a apresentar sintomas urinários, como fluxo fraco e necessidade frequente de urinar durante a noite, seu clínico geral simplesmente ajustou a dose do seu diurético, acreditando que isso resolveria o problema. O médico nem mencionou que poderia ser algo relacionado à próstata, contou-me Geraldo. Como eu confiava nele há anos, não questionei o diagnóstico. Os meses se passaram e os sintomas de Geraldo pioraram progressivamente. Além disso, ele começou a notar que sua pressão arterial, antes bem controlada, estava apresentando picos inexplicáveis. Foi apenas quando Geraldo participou de uma feira de saúde promovida pela Prefeitura de Porto Alegre que ele conversou com um urologista que fazia parte da equipe de voluntários. O especialista explicou que os sintomas urinários em homens idosos deveriam sempre levar a uma investigação da próstata e que existia uma relação importante entre problemas prostáticos e outras condições de saúde. Uma avaliação adequada confirmou que Geraldo sofria de hiperplasia prostática benigna avançada. O urologista explicou que a condição estava não apenas causando os sintomas urinários, mas também afetando o controle da pressão arterial. Quando você acorda várias vezes durante a noite para urinar, isso interrompe seu ciclo de sono profundo, explicou o médico. Essa fragmentação do sono pode contribuir para o aumento da pressão arterial e dificultar o controle do diabetes. Além disso, o urologista alertou que alguns medicamentos para a hipertensão, especialmente os alfa-bloqueadores, podem afetar a função urinária. Por outro lado, certos medicamentos usados para tratar problemas da próstata podem interagir com remédios para diabetes e hipertensão. Após um tratamento integrado, que levou em consideração todas as condições de saúde de Geraldo, ele experimentou uma melhora significativa, tanto nos sintomas urinários, quanto no controle da pressão arterial e do diabetes. É impressionante como tudo está interligado no nosso corpo, refletiu Geraldo. Nunca imaginei que cuidar da próstata ajudaria a controlar minha pressão e até melhoraria meu sono. A experiência de Geraldo destaca a importância de uma abordagem integrada à saúde do homem idoso. Condições como hipertensão, diabetes, problemas cardíacos e obesidade, todas comuns após os 70 anos, podem tanto contribuir para problemas prostáticos quanto ser agravadas por eles. Além disso, os medicamentos usados para tratar essas condições podem interagir de maneiras complexas, exigindo um olhar atento e coordenado da equipe de saúde. A sexta razão, e essa é realmente crítica, como mencionado no título do nosso vídeo, é que problemas na próstata podem mascarar ou serem confundidos com condições mais graves, incluindo o câncer. Vou compartilhar a história do seu Wilson, um motorista de ônibus aposentado de 74 anos, de Salvador. Wilson começou a apresentar sintomas urinários típicos de hiperplasia prostática benigna, dificuldade para iniciar o fluxo, jato fraco, sensação de não esvaziar completamente a bexiga. Como muitos homens da nossa geração, ele inicialmente ignorou esses sintomas, considerando-os parte normal do envelhecimento. Quando finalmente procurou ajuda médica no posto de saúde do seu bairro, recebeu um diagnóstico rápido de hiperplasia prostática benigna e iniciou o tratamento com um medicamento da classe dos alfa-bloqueadores. Após alguns meses, Wilson notou uma melhora parcial nos sintomas urinários, mas começou a apresentar outros sinais preocupantes: dor na região lombar, perda de peso sem causa aparente e um cansaço extremo que o impedia de realizar até mesmo atividades simples do dia a dia. Preocupado, ele retornou ao posto de saúde, onde foi encaminhado para um urologista no hospital universitário.
Uma avaliação mais detalhada, incluindo novos exames de sangue, ultrassonografia e biópsia, revelou que Wilson não sofria apenas de hiperplasia prostática benigna, mas também de um câncer de próstata agressivo que já havia se espalhado para os ossos da coluna lombar, o que explicava as dores que ele vinha sentindo. O médico me disse algo que nunca vou esquecer, compartilhou Wilson. Ele disse: os sintomas da hiperplasia benigna e do câncer inicial podem ser idênticos. Por isso, não podemos presumir que todo problema urinário em homens idosos é benigno. O caso de Wilson ilustra um ponto crítico. Embora a hiperplasia prostática benigna seja muito mais comum que o câncer, especialmente em homens acima de 70 anos, os sintomas iniciais das duas condições podem ser praticamente indistinguíveis. Apenas uma avaliação médica adequada, incluindo exame físico, testes de PSA e, quando indicado, exames de imagem e biópsia, pode diferenciar com segurança entre condições benignas e malignas. Infelizmente, devido ao diagnóstico tardio, as opções de tratamento para Wilson foram limitadas ao controle da doença em vez da cura. Ele iniciou um tratamento hormonal para reduzir os níveis de testosterona que estimula o crescimento do câncer de próstata e recebeu radioterapia direcionada para aliviar a dor óssea. Se eu tivesse procurado ajuda antes, quando os primeiros sintomas apareceram, talvez minha história fosse diferente, refletiu Wilson. Esta é, sem dúvida, a razão mais crítica para não negligenciarmos a saúde da próstata após os 70 anos. Diferenciar entre condições benignas e malignas pode ser literalmente uma questão de vida ou morte. E quanto mais cedo identificamos um câncer de próstata, maiores são as chances de cura, com tratamentos menos agressivos e menor impacto na qualidade de vida. Até agora, compartilhei com vocês algumas razões fundamentais sobre por que não devemos ignorar a saúde da próstata após os 70 anos. Há muito mais informações valiosas que gostaria de explorar com vocês. Gostaria que eu continuasse com os próximos pontos que podem realmente transformar sua experiência com a saúde da próstata. Recapitulando brevemente o que já conversamos, vimos que muitos sintomas que consideramos normais da idade podem ser sinais de condições tratáveis, que problemas prostáticos não tratados podem levar a complicações sérias. Como essas, condições impactam nossa qualidade de vida e convívio social. Porque a idade avançada não deve nos impedir de fazer exames preventivos. A interação entre problemas prostáticos e outras condições de saúde, e como é crucial distinguir entre condições benignas e malignas. Agora vamos continuar com nossas próximas razões. A sétima razão pela qual devemos priorizar a saúde da próstata após os 70 anos está relacionada às opções de tratamento cada vez menos invasivas disponíveis atualmente, mesmo pelo Sistema Único de Saúde. Para ilustrar esse ponto, compartilharei a história do seu José, um agricultor aposentado de 79 anos, que vive em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. José vivia com sintomas de hiperplasia prostática benigna há pelo menos 5 anos. A dificuldade para urinar, o jato fraco e interrompido, e principalmente as várias idas ao banheiro durante a noite, afetavam significativamente sua qualidade de vida. Eu tinha medo de fazer qualquer tipo de cirurgia, confessou José. Meu pai fez uma operação da próstata nos anos 80 e nunca mais foi o mesmo homem. Ficou com incontinência e impotência pelo resto da vida. O medo de José é compartilhado por muitos homens da nossa geração. Décadas atrás, a principal opção para casos avançados de hiperplasia prostática benigna era a ressecção transuretral da próstata, RTU, um procedimento invasivo que, embora eficaz, apresentava riscos significativos de complicações, como incontinência urinária e disfunção erétil. No entanto, quando a condição de José se agravou ao ponto de ele desenvolver retenção urinária recorrente, incapacidade de urinar, necessitando de cateterização de emergência, seu médico na unidade básica de saúde o encaminhou para o hospital regional, onde ele foi apresentado a novas opções de tratamento. O urologista me explicou sobre um procedimento chamado
vaporização a laser da próstata, contou José. Ele disse que era muito menos invasivo que a cirurgia tradicional, com recuperação mais rápida e menor risco de complicações. José foi submetido ao procedimento, que utiliza energia laser para remover o tecido prostático excedente que obstruía o fluxo urinário. O procedimento foi realizado pelo SUS em um hospital de referência da região. Após apenas 2 dias de internação, José recebeu alta e nas semanas seguintes notou uma melhora significativa nos sintomas. 6 meses depois, é como se eu tivesse rejuvenescido 20 anos, declarou José com entusiasmo. Consigo dormir a noite toda sem levantar para ir ao banheiro. Meu jato urinário voltou a ser forte, como quando eu era mais jovem. E o melhor de tudo, não tive nenhum problema com incontinência ou na minha vida íntima com a Iracema, minha esposa. A história de José ilustra como os avanços tecnológicos nas últimas décadas revolucionaram o tratamento dos problemas prostáticos. Além da vaporização a laser, outras opções minimamente invasivas estão disponíveis, como termoterapia transuretral com micro-ondas, TUMT, terapia transuretral com agulha, TUNA, enucleação da próstata, com laser Holmium, ROLEP, embolização das artérias prostáticas. Implantes prostáticos, como o sistema Urolift. Muitos desses procedimentos podem ser realizados em regime ambulatorial ou com internação mínima, apresentam menor risco de complicações e permitem retorno mais rápido às atividades normais. Alguns estão disponíveis pelo SUS, especialmente em hospitais universitários e centros de referência, enquanto outros podem ser acessados através de planos de saúde ou hospitais particulares. O ponto fundamental é que hoje, mesmo após os 70 ou 80 anos, existem opções eficazes e seguras para tratar problemas prostáticos, e o medo de complicações cirúrgicas não deve mais ser um impedimento para buscarmos ajuda médica quando necessário. A 8ª razão para mantermos atenção à saúde da próstata, após os 70 anos, está relacionada ao papel que podemos desempenhar como exemplos para gerações mais jovens. Vou compartilhar a inspiradora história do seu Roberto, um professor universitário aposentado de 83 anos, que vive em Curitiba. Roberto sempre foi um homem disciplinado em relação à sua saúde. Desde os 45 anos, realizava exames preventivos, anuais, incluindo o check-up da próstata. Quando foi diagnosticado com hiperplasia prostática benigna aos 72 anos, seguiu rigorosamente o tratamento prescrito pelo urologista. Medicação diária, controle da ingestão de líquidos no período noturno, redução do consumo de álcool e cafeína, e exercícios regulares para fortalecer a musculatura pélvica. Nunca escondi de ninguém que fazia o exame de toque retal anualmente, contava Roberto com naturalidade. Nas reuniões de família, quando o assunto saúde surgia, eu fazia questão de comentar sobre a importância de cuidar da próstata, especialmente com meus filhos, genros e netos. A atitude aberta e proativa de Roberto inicialmente causava algum desconforto entre os homens mais jovens da família. Seu filho, Carlos, de 54 anos, admitiu que ficava constrangido quando o pai tocava no assunto. Eu achava que era uma conversa desnecessária, algo que pertencia ao consultório médico, confessou Carlos. No entanto, a persistência de Roberto acabou gerando frutos inesperados. Durante uma festa de aniversário, seu neto Luiz, de 47 anos, revelou que havia marcado seu primeiro exame de próstata. Foi o vovô que me convenceu, explicou ele. Se um homem de 83 anos encara isso com naturalidade, por que eu, com quase 50, deveria ter medo? Mais surpreendente ainda foi quando, 6 meses depois, Luiz foi diagnosticado com um câncer de próstata em estágio inicial. Os médicos disseram que pegamos muito cedo. As chances de cura são excelentes, contou ele. Se não fosse o exemplo do vovô, eu provavelmente teria ignorado os sintomas leves que estava tendo, achando que era estresse ou coisa passageira. A história de Roberto ilustra como nós, homens mais velhos, temos uma responsabilidade especial: quebrar o tabu em torno da saúde da próstata.
Ao tratarmos este assunto com naturalidade, sem vergonha ou constrangimento, não apenas cuidamos da nossa própria saúde, mas também influenciamos positivamente filhos, netos, amigos e colegas mais jovens. Como Roberto costuma dizer, aos 83 anos, já vi muitos amigos partirem precocemente por negligenciarem a saúde. Se minha abertura para falar sobre a próstata salvar uma única vida, já terei feito minha parte neste mundo. Esta é uma razão poderosa para priorizarmos a saúde da próstata após os 70 anos. Além de cuidarmos de nós mesmos, nos tornamos agentes de mudança cultural, ajudando a superar o estigma e o preconceito que ainda cercam os exames preventivos e o tratamento dos problemas prostáticos. Finalmente, chegamos à nona e última razão pela qual não devemos ignorar a saúde da próstata após os 70 anos. Existem estratégias simples, acessíveis e naturais que podem complementar o tratamento médico convencional e melhorar significativamente nossa qualidade de vida. Vou compartilhar a experiência do seu Jorge, um comerciante aposentado de 76 anos que vive em Florianópolis. Jorge foi diagnosticado com hiperplasia prostática benigna aos 73 anos e iniciou o tratamento medicamentoso com um alfa-bloqueador. Embora tenha experimentado alguma melhora nos sintomas, ainda enfrentava desafios como noctúria, necessidade de levantar durante a noite para urinar e urgência miccional ocasional. Durante uma consulta de rotina com seu médico do SUS, Jorge perguntou se havia algo mais que ele poderia fazer, além de tomar a medicação, para melhorar sua condição. O médico Dr. Paulo, que tinha formação em medicina integrativa, surpreendeu Jorge com uma resposta abrangente. O doutor me explicou que, embora o medicamento fosse importante, existiam várias mudanças no estilo de vida e abordagens complementares que poderiam potencializar o tratamento, lembrou Jorge. Foi a primeira vez que um médico conversou comigo sobre alimentação, exercícios e técnicas de relaxamento, especificamente para a saúde da próstata. O Dr. Paulo explicou a Jorge que uma dieta rica em vegetais, frutas e grãos integrais e pobre em gorduras animais e açúcares refinados pode ajudar a reduzir a inflamação na próstata. Sugeriu a inclusão regular de alimentos como tomate, rico em licopeno, sementes de abóbora, castanha do Pará, rica em selênio, e peixes de água fria como a sardinha, ricos em ômega 3. Além disso, o médico orientou Jorge sobre a importância de manter um peso saudável, já que a obesidade está associada a maiores níveis de inflamação no corpo e pode agravar os problemas prostáticos. Recomendou caminhadas diárias de 30 minutos, preferencialmente ao ar livre, aproveitando as belas paisagens de Florianópolis. O doutor me ensinou também sobre a técnica do duplo esvaziamento, contou Jorge. Depois de urinar, esperar alguns segundos e tentar urinar novamente para garantir que a bexiga esvazie completamente. Parece simples, mas fez uma grande diferença no meu dia a dia. Outras recomendações incluíram evitar o consumo de líquidos nas 2 horas antes de dormir, reduzir a ingestão de álcool e cafeína e praticar exercícios específicos para fortalecer os músculos do assoalho pélvico, conhecidos como exercícios de Kegel. Inicialmente, confesso que fiquei cético sobre essas abordagens não medicamentosas, admitiu Jorge. Mas decidi dar uma chance. Afinal, o que eu tinha a perder? 6 meses depois de implementar essas mudanças, junto com a medicação prescrita, Jorge notou uma melhora significativa em seus sintomas. Conseguia dormir por períodos mais longos, sem precisar levantar para urinar. Sentia menos urgência durante o dia e experimentava um fluxo urinário mais forte e consistente. O que mais me impressionou foi como essas mudanças simples na alimentação e no estilo de vida beneficiaram não apenas minha próstata, mas minha saúde como um todo, refletiu Jorge. Perdi alguns quilos, minha pressão arterial melhorou e me sinto com mais energia para brincar com meus netos. A experiência de Jorge ilustra como uma abordagem integrada, combinando o tratamento médico convencional com modificações no estilo de vida, pode proporcionar resultados superiores no manejo dos problemas prostáticos. O mais importante,
Muitas dessas estratégias estão ao alcance de todos nós, independentemente de nossa condição financeira ou acesso a serviços de saúde especializados. Para concluir nossa conversa sobre esse tema tão importante, gostaria de recapitular as 9 razões pelas quais homens com mais de 70 anos não devem ignorar a saúde da próstata. Primeiro, muitos sintomas que consideramos normais da idade podem, na verdade, ser sinais de condições tratáveis. Segundo, problemas prostáticos não tratados podem levar a complicações sérias, algumas até mesmo fatais. Terceiro, essas condições impactam profundamente nossa qualidade de vida e convívio social, podendo levar ao isolamento e depressão. Quarto, idade avançada não é motivo para deixar de fazer exames preventivos, pois o diagnóstico precoce permite tratamentos menos agressivos. Quinto, existe uma interação importante entre problemas prostáticos e outras condições de saúde comuns nessa fase da vida. Sexto, problemas na próstata podem mascarar ou serem confundidos com condições mais graves, incluindo o câncer. Sétimo, atualmente existem opções de tratamento cada vez menos invasivas, com menor risco de complicações. Oitavo, ao cuidarmos da nossa saúde prostática, nos tornamos exemplos positivos para as gerações mais jovens. E nono, existem estratégias simples e acessíveis que podem complementar o tratamento médico e melhorar significativamente nossa qualidade de vida. Amigos, como vimos através das histórias que compartilhei, cuidar da próstata não é apenas uma questão de saúde física, é uma questão de dignidade, independência e qualidade de vida na terceira idade. Nunca é tarde para começarmos a prestar atenção a esse pequeno órgão que pode ter um impacto tão grande em nosso bem-estar. Espero que essas reflexões e experiências compartilhadas tenham trazido uma nova perspectiva sobre a importância da saúde da próstata após os 70 anos. Se algum ponto específico ressoou com você, ou se você tem outras estratégias que funcionaram em sua jornada, por favor, compartilhe nos comentários abaixo. Cada história compartilhada pode ser exatamente o que outro homem precisa ouvir. Hoje, se gostou deste conteúdo, deixe seu like e considere compartilhar com alguém que possa se beneficiar dessas informações. Talvez seu pai, um tio, um vizinho ou amigo que esteja relutante em cuidar da saúde da próstata. Sua participação ajuda a nossa comunidade a crescer e me permite continuar criando conteúdo significativo sobre os desafios e alegrias desta fase da vida. Obrigado por se juntar a mim hoje e espero vê-lo novamente em nosso próximo vídeo sobre como manter a saúde cardiovascular após os 70 anos. Até lá, cuide-se bem.